Olá, tudo bem? Estou aqui para comentarmos o simulado que vocês fizeram. Eu espero que vocês tenham gostado de fazê-lo. Eu espero que vocês tenham se sentido bem, confortáveis em fazê-lo, que nenhuma questão tenha causado estranhamento. Mas se isso ocorreu, a gente vai conversar agora questão por questão e vamos ver, né, o que te causou um estranhamento. Vamos entender. Bom, o simulado baseado na banca Fundatec, logicamente, né, que é a banca de vocês, e traz as questões que a Fundatec mais gosta, né, aquelas questões que a Fundatec mais aborda em suas provas. Então, nós temos questões interpretativas, que são duas, nós temos também questões gramaticais, e aí entra acentuação, concordância, formação de palavra, orações, são aqueles conteúdos mimosos da banca, né, mimosos da Fundatec. A Fundatec sempre coloca esses conteúdos em suas provas, esses conteúdos em seus concursos, tá? Então, as questões aqui foram selecionadas de uma maneira que eu conseguisse, de uma maneira que o simulado apresentasse os tópicos que a banca normalmente apresenta. Vamos lá? Vamos para o comentário, então, do nosso simulado? Temos o nosso texto. E nós temos a questões interpretativas como questão de número 1, questão de número 2, tá? Qual é a recomendação inicial? Chegou lá na hora da prova, chegou na hora do seu concurso, você vai fazer um mapeamento da sua prova. Então, por exemplo, abriu a prova de português, o que você vai fazer? Vai pegar o texto e vai começar a ler? Não, não é a sugestão que eu faço. A sugestão que eu faço é que você faça um mapeamento, ou seja, que você passe os olhos por toda a prova, né? Então, você vai ter 10 questões, vai lá e faz, ó, passa os olhos pelas 10 questões. Ao fazer isso, né, nesse simulado aqui, ou na sua prova, você vai perceber quantas questões de interpretação você tem e quantas questões de gramática você tem. Fundatec. No universo de 10 questões, Fundatec normalmente trabalha com uma ou duas questões de interpretação, quiçá 3, tá? Mas o habitual são uma questão, duas questões de interpretação. Você pode ter a interpretação na questão 1 e na questão 3, ou na questão 1 e na questão 5, ou na questão 2 e na questão 6, isso varia. Isso pode variar de prova para prova. Aqui no caso, elas estão na questão 1 e na questão 2, tá? Então, o que você deve fazer? Eu vou pegar minha prova e vou começar a ler o texto? Não, eu vou pegar minha prova e vou fazer um mapeamento para ver o que eu tenho e como é que ela se organizou, né? Se aquela prova se organizou com quantas questões de interpretação, quantas questões gramaticais. No momento que eu percebo quais são as questões de interpretação, o que eu faço? Vou ler. Então, no caso, questão 1 e 2, como aconteceu aqui, então o primeiro passo é ler estas questões. Por que a gente deve começar pela leitura das questões de interpretação? Pelo simples fato de que, o simples fato também aqui eu amenizei, né, porque não é um simples fato, é um fato importantíssimo, pelo fato de que isso vai otimizar o seu tempo, o que é importante, e isso vai otimizar a sua qualidade de leitura, o que é importante também. Então, isso vai otimizar o seu tempo em relação à prova, isso vai otimizar a sua qualidade de leitura. Porque quando você lê a questão primeiro, quando você for ler o texto, você sabe o que você está procurando. Então, você já vai ter uma qualidade de leitura muito melhor, você já vai agilizar a leitura de texto, porque você sabe o que você está procurando. Então, a minha recomendação é: mapeou a prova, percebeu quais são as questões de interpretação, leia. Leia para depois ler o texto. Então, no momento que você pega a questão 1, questão 2, você viu que é a interpretação, faça a leitura. E aí nós temos lá assim, ó. Bom, questão 1. Analise as seguintes afirmativas feitas a partir da leitura do texto. Isso reforça, esse feitas a partir da leitura do texto, reforça uma ideia de que nós temos aqui uma questão de interpretação, ou seja, não é uma questão de conhecimento de mundo. Se você tiver conhecimento de mundo sobre o assunto, ele tem que ser esquecido, tá? Porque eu tenho que trabalhar com aquilo que está no texto, é interpretação de texto. Eu sempre digo, não é interpretação de vida. Então, quanto mais conhecimento você tiver para a vida, mais conhecimento você tiver sobre vários assuntos, muito melhor para a sua vida. Mas você não pode esquecer que em prova de concurso isso não pode ser considerado. Então, você tem que considerar aquelas informações que estão no texto. Então, ó, veja bem, a partir da leitura do texto, eu aproveito isso neste enunciado para reforçar essa ideia de que nós estamos trabalhando com interpretação de texto e não com interpretação de conhecimento de vida, tá? Isso é muito importante que você tenha cuidado, porque a gente está simulando aqui para que você faça depois, e por isso eu já vou chamando a atenção de coisas que você deve cuidar na hora do seu concurso.
A primeira afirmação fala assim, né? Em vários países, a população empregada tem um elevado número de horas semanais de trabalho. Ó, já comecei a captar informações sobre o texto que eu ainda não li. Depois, que pode ser verdadeiro ou não, né? Também tem esse caminho que a gente tem que ter cuidado, mas a gente já vai coletando informações. O tempo ganho com a redução da jornada de trabalho traria benefícios para o trabalhador e o meio ambiente. Aí o 3, terceira afirmação. No Brasil, os movimentos femininos não. Já enxerguei esse não, eu já começo a desconfiar, porque essa palavra é perigosa. Normalmente, quando ela aparece, ela está aparecendo numa afirmação, numa alternativa incorreta. Então, tenha cuidado com isso, né? Já enxergou ou não, já fica desconfiado. Não significa que vai estar sempre errada, tá? Que vai estar sempre equivocada, de acordo com a leitura de texto. Mas significa, sim, que nós temos que ter cuidado, que merece o nosso cuidado, que merece a nossa atenção. Não realizaram avanço algum. Ah, meu Deus, algum. Outra palavra perigosa. Todas as palavras que abrangem ou especificam, elas são perigosas numa prova interpretativa, assim como o não. Então, palavras que vão abranger todos, sempre, nunca, algum, alguém, ninguém, todas essas palavras são perigosas, porque normalmente elas são usadas em alternativas incorretas. Então, olha só, nessa terceira afirmação, a gente tem duas palavras perigosas, o não e o algum, tá? Mas, né, a gente vai ter que conferir o contexto. Já que as mulheres seguem prejudicadas no mundo do trabalho. Então, tudo bem, informações coletadas. Você vê que eu já percebi que eu tenho chance de ter erro numa das afirmações, porque eu tenho palavras usadas normalmente para a formulação da alternativa incorreta. Então, justamente aí eu já fico, ó, antenada. E aí, agora eu tenho que ver se está certo ou não. O que eu tenho que fazer? Né? Eu vou lá ler meu texto e eu tenho que achar um elemento comprovatório. Eu não posso marcar nenhuma afirmação, né, como correta ou incorreta, sem ter um elemento comprovatório. Então, eu tenho que ter algo que eu digo, ó, eu tô marcando isso porque a prova está em tal lugar do texto. Essa jogada é uma jogada muito importante, justamente para você diminuir a quantidade de erro, né, e diminuir, melhor, a possibilidade de erro, minimizar a possibilidade de erro. Bom, a alternativa correta aqui é a alternativa C. As corretas são 1 e 2. Agora a gente vai achar os elementos comprovatórios para 1 e 2. Vamos para a 1 primeiro, né? Ó, aqui está 1, ó, no terceiro parágrafo. As pessoas trabalham demais. Não apenas as 44 horas semanais realizadas em média por trabalhadores em tempo integral, mas também as horas extras. Então, isso fecha justamente com a primeira afirmação. A segunda afirmação, volta sempre, ó, confere. O tempo ganho com a redução da jornada de trabalho traria benefícios para o trabalhador e o meio ambiente. Então, vamos ver lá. Onde é que está isso? Está aqui no início do texto, ó. Imagine que existisse uma única política que reduziria o desemprego e o subemprego, abordasse as condições de saúde e aumentasse a produtividade. Além disso, essa mesma política ajudaria o meio ambiente, melhoraria a vida das famílias, encorajaria os homens a fazerem mais tarefas domésticas e tornaria as pessoas mais felizes. Então, isso fecha lá na terceira afirmação. Na segunda afirmação. Agora, a gente vai para a terceira. A terceira diz assim: no Brasil, os movimentos femininos não realizaram avanço algum. Primeiro que tem duas palavras perigosas, o não e o algum. Já que mulheres seguem prejudicadas no mundo do trabalho. Bom, já desconfiando com ela, eu vou procurar algo, né, que eu possa comprovar que ela está certa ou não. Dá uma olhadinha nesse parágrafo aqui, fala assim: um outro aspecto no Brasil, apesar dos avanços conquistados, então alguma coisa foi conquistada. Então, não conquistar avanço algum, não. Avanços conquistados. Algo foi conquistado. Então, justamente por esse motivo, essa alternativa não está correta, porque alguns avanços foram conquistados, sim, e a afirmação me fala que nenhum avanço foi conquistado, que avanço algum, não foi avanço algum conquistado. Não fecha. Então, isso faz com que a terceira afirmação esteja incorreta, fechando o gabarito com 1 e 2, e gabarito C de coração. Questão 2. Questão 2 também uma questão interpretativa. E aí eu aproveito e te reforço a seguinte ideia. Assinale a alternativa incorreta.
Meu Deus, quando aparece a palavra incorreta, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho. No momento que eu sei que eu quero a incorreta, uma questão lógica, eu sei que 4 estão corretas e que uma está incorreta. E aí eu tenho que ir uma por uma ao texto para verificar. A A fala assim: países que têm uma grande carga horária de trabalho semanal não necessariamente são os mais fortes. E realmente, a gente voltando ao texto, a gente verifica que não necessariamente são os mais fortes. Porque um dos argumentos do texto é que ele fala sobre aqui, ó. Onde é que estão aqui? Ó, funcionários alemães e holandeses, por exemplo, têm menos horas de trabalho do que nós brasileiros. E suas economias são bem mais fortes do que a nossa. Então, isso já fecha ali esse argumento. Aí a segunda fala assim: conforme o texto, já se faziam manifestações públicas pela redução da jornada de trabalho. Aí nós vamos lá, e onde é que nós encontramos isso? Aqui, ó, no segundo parágrafo, ó. Ó, em 1890, um protesto histórico pela mesma demanda, pelo mesmo pedido, né? Pela mesma coisa que a gente deseja, ou seja, diminuir a jornada de trabalho. Aí nós vamos lá na 3, o texto refere uma pesquisa realizada pelo Reino Unido para argumentar sobre os benefícios da redução da jornada de trabalho. Se nós voltarmos lá, nós temos ali, ó, a pesquisa ainda sugere, então falando justamente da pesquisa, um pouco acima, segundo a pesquisa feita no Reino Unido, né? Então ela sugere que se diminua a quantidade de trabalho, que as pessoas vão ter uma saúde melhor, vão ter um equilíbrio emocional melhor, vão ter uma qualidade de vida melhor e que isso pode beneficiar inclusive o meio ambiente. Aí nós vamos de volta lá, diz assim: a D, o texto relaciona trabalho, saúde e lazer como fatores que, equilibrados, fazem o progresso de uma sociedade. Sim, a gente pode pegar, inclusive, um argumento inicial no texto, né? No momento que nós temos, imagine se existisse uma política, né? Então, tudo isso na vida da gente, se equilibrado, nos traz uma qualidade de vida melhor. E a alternativa que nós não conseguimos encontrar é a alternativa E. A partir do texto, depreende-se que a semana com 4 dias de trabalho é a melhor solução, tá? A melhor solução para o combate ao desemprego e ao trabalho informal. Fala o texto sim em desemprego, fala o texto sim em subemprego, tá? Mas não fala que poderia ser uma solução, que poderia ajudar a melhorar isso, né? Mas não fala em a melhor solução. Então, não podemos afirmar que essa é a melhor solução. Seria algo que poderia ajudar, que poderia auxiliar, que poderia inclusive gerar uma mudança nessas situações, mas em momento nenhum o texto pontuou como a melhor solução. Por isso, a alternativa incorreta é a 2. A alternativa incorreta é a E da questão de número 2. Bom, agora começa um universo gramatical de questões, né? E o primeiro tópico gramatical é o porquê, o uso do porquê. A alternativa que completa corretamente a lacuna pontilhada no título do texto é, tá? É uma questão tranquila, mas é uma questão que pode aparecer sim, até porque o uso dos porquês é um conteúdo que a banca gosta. Então, no momento que nós vamos lá, o texto fala assim: nós todos deveríamos trabalhar 4 dias por semana. E aqui está. Aí qual é a ideia? A ideia é a ideia de um motivo. Aqui está o motivo. Vou te apresentar o motivo feito numa pesquisa, através de uma pesquisa trabalhou com essa possibilidade, apresentou os resultados, e aí eu vou te apresentar o motivo. Se eu vou te apresentar o motivo, qual é o porquê que eu devo usar? O porquê junto e com acento. Porque é o porquê que é substantivo, que tem valor de motivo. Então, nós temos aqui, nessa questão, a ideia de motivo. Se é a ideia de motivo, eu tenho o porquê, né? O porquê, o motivo. Então, o porquê substantivo escreve junto, tem acento, é o único porquê que tem acento, é o porquê substantivo. Lembra que o porquê substantivo, ele vai ser escrito junto, ele tem o valor semântico de motivo, e ele vem antecedido da galera da NAPA, como eu digo. Quem é a NAPA, professora? NAPA é numeral, adjetivo, pronome e artigo. Numeral, adjetivo, pronome e artigo. Então, ele vem antecedido da galera da NAPA justamente por ele ser um substantivo, e o numeral, o adjetivo, o pronome, o artigo tem por hábito, né,
gramatical acompanhar o substantivo para determiná-lo, para qualificá-lo. Então, o porquê aqui é com valor de motivo, portanto, escrito junto e com acento. Olha esse porquê da alternativa D. Esse porquê da alternativa D seria usado se fosse final de frase, né? Que no final de frase, porque separa e tem aquela manha de gramática de colégio que fala assim, bateu no ponto, ganhou galinha e virou acento. Já ouviu aí no colégio, ouviu? Bateu no ponto, ganhou galinha e virou acento, bateu no ponto, ganhou galinha e virou acento. Então, esse porquê aqui, da alternativa D, só se fosse final de frase, certo? Então, não daria. E aí, esse porquê separado sem acento é aquele porquê que vai ter o valor de pelo, qual, por, qual, porquê, motivo. Pelo, qual, por, qual, porquê, motivo. Pelo, qual, por, qual, porquê, motivo. E o porquê junto sem acento é a conjunção, que tem valor de finalidade, né? De valor de finalidade, para que, equivalendo a para que tem valor de causa, equivalendo a já que, equivalendo a como. Então, ali, como o meu valor é o valor de substantivo, é o valor de o motivo, eu tenho o, ó, justamente me ajuda a reconhecer, ó, aqui o artigo, e é escrito junto e com acento. Questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão de acentuação. A Fundatec ama a questão de acentuação. E aí nós temos assim: considere as seguintes afirmativas a respeito, da grafia e da sonoridade das palavras do texto. Aí na primeira afirmação, os vocábulos 3 e até recebem acento gráfico pela mesma razão. Para começar, são coisas bem diferentes. Como assim coisas bem diferentes? Porque o 3 é monossílabo, palavra de uma única sílaba, tá? O monossílabo tem que lembrar que ele é acentuado quando ele é tônico, quando ele tem sentido por si só. E o monossílabo ele é acentuado quando ele é tônico, ele tem sentido por si só, e ele termina em A, E, O, seguido ou não DS. Então, 3 tem acento porque é um monossílabo tônico terminado em E seguido de S. Então, bem diferente de até. Porque para começar a conversa, o até não é monossílabo, né? O até é uma palavra que tem mais de uma sílaba. Então, aí é importante entender que eu tenho oxítona, paroxítona e proparoxítona. E para que eu tenha oxítona, paroxítona, proparoxítona, eu tenho que ter mais de uma sílaba. Porque quando eu tenho uma única sílaba, eu não tenho uma oxítona, eu não tenho uma paroxítona e nenhuma proparoxítona. Eu tenho um monossílabo. Então, o 3 é monossílabo. E o até é uma oxítona. E quando é que as oxítonas são acentuadas? Quando terminadas em A, E, O, seguido ou não DS e em OENS. A, E, O, seguido ou não DS e em OENS. Então, olha como é importante, e aí eu selecionei essas palavras para essa questão justamente pela importância e pela recorrência em questão de prova da Fundatec. Eles adoram pegar um monossílabo e uma palavra que tenha mais de uma sílaba, que tenha uma terminação similar e tentar enganá-los, que são acentuadas pelo mesmo motivo. Então, fique de olho no seu concurso justamente para esse recurso que eles vão usar para tentar te enganar, tá? Monossílabo é uma coisa, oxítona, paroxítona e proparoxítona, outra coisa. Então, já faça essa diferença, porque essa diferença é uma diferença muito importante. Afirmação, então, primeira afirmação, não tem como, tá? Incorreta, porque nós temos aqui, ó, um monossílabo e aqui uma oxítona. Não é a mesma coisa, nem é o mesmo tipo de classificação que nós temos. A 2. É a mesma regra de acentuação gráfica, e aí eu peço que você tenha cuidado com acentuação tônica e acentuação gráfica. São coisas diferentes. Acentuação tônica, toda palavra vai ter, né? Porque ela vai ter uma sílaba tônica. Então, no momento que eu falo em acentuação tônica, não precisa ter acento gráfico. Cuidado com esse detalhe numa questão de prova. Já o acento gráfico, eu tenho que ter a marca da acentuação, né? De acordo com a tonicidade da palavra, de acordo com a terminação. Então, quando falamos em acento tônico, nós estamos falando em sílaba tônica. Quando falamos em acento gráfico, nós estamos falando em regras de acentuação. Fique atento a essa nomenclatura, porque ela pode ser usada para tentar enganá-los, tá? Então, quando eu digo assim, é a mesma regra de acentuação gráfica que determina o emprego do acento gráfico em país e saúde. Então, tem que ter o acento, porque não é acento tônico, é acento gráfico. Tem que ter a marca aqui de acento. Por que país tem acento? E por que saúde tem acento? Bom, também selecionei a palavra país porque ela é perigosa. Sabe por quê? Porque a banca pode,
né? E a banca vai fazer isso. Ela vai tentar pegar palavras que te enganem, como, por exemplo, palavra país é uma palavra que pode te enganar. Em que sentido? Você pode lá na hora da prova pensar assim, mas tem pais e tem país, então isso deve ser acento diferencial. Esse é o pensamento que a banca faz, né? Que é algo que você pode fazer um desvio, ir por aí e perder a questão. Para começar, pais, eu tenho país. País não é acento diferencial. Então, tire da cabeça que país possa ser acento diferencial, assim como também tire da cabeça que tem ai e tem aí, e aí não é acento diferencial também. Também, tá? Fique atento com e é. O é também não é acento diferencial. Outra palavra perigosa que a Banca Fondatec gosta, o esta e o está, tá? Então, quando eu digo esta e digo está, não é acento diferencial. Até porque a tonicidade entre as palavras muda, então eu não preciso de acento diferencial para isso. Então, se vier uma questão tentando enganá-los nesse sentido, fiquem, né, alertas, não é acento diferencial. Então, nós temos aqui, ó, país tem acento por quê? Saúde tem acento por quê? Primeiro passo. País, aí, é, está, não são acentos diferenciais. Então, primeira coisa é tirar isso da cabeça. Por que país tem acento, então? Porque nós temos um hiato. Nós não falamos país, nós falamos país. O A é sempre vogal. Esse I é tônico. E aí vamos relembrar. Qual é a regra indicadora lá na acentuação? Qual é a regra indicadora da formação do hiato? Quando a segunda vogal formadora do hiato for o I ou for o U, tá? Tem que ser o I e tem que ser o U. E tem que ser a segunda vogal. Não vale a primeira, gente. É a segunda. Quando a segunda vogal formadora do hiato for o I ou for o U, e ele formar sílaba sozinho ou apenas acompanhado de um S, ele tem que ter acento. Desde que depois não venha um NH. Então, por exemplo, rainha, você tem hiato, o I forma a sílaba sozinho, mas você não tem acento, porque depois vem NH. Moinho, a mesma coisa. Você tem hiato, o I forma a sílaba sozinho, mas não tem acento, porque vem depois um NH. Então, para que eu tenha um acento, indicador de hiato, tem que ser a segunda vogal formadora do hiato, for o I ou for o U, e formar sílaba sozinha, ou apenas acompanhada de um S, tá? Ou apenas acompanhada de um S. Ela vai ter acento, justamente para indicar que houve a ocorrência de um hiato. E a palavra saúde, por que ela tem acento? Você não fala assim, eu não estou bem da saúde. Minha saúde não está bem, não. Você fala saúde, aquele U é tônico. Então, o A, por sua vez, é uma vogal na palavra saúde. O U é tônico. Sendo tônico, é vogal. Vogal mais vogal forma hiato. O hiato separa. A segunda vogal formadora do hiato é o U, e ele está formando sílaba sozinho. Então, o que acontece com ele? Ele tem que ser acentuado. Então, a regra é, quando a segunda vogal formadora do hiato for o I ou for o U, e ele formar sílaba sozinho, ou apenas acompanhado de um S, ele tem que ter acento. Fique atento, porque a Fondatec ama essa regra. Terceira afirmação. Os vocábulos política, histórico e famílias são todos proparoxítonos. Proparoxítonos. Política é. Histórico também, mas famílias não. Veja bem, em palavras como a palavra famílias, tá? Você tem a palavra terminada por dois elementos vocálicos. E aí você tem a dúvida, será que eu tenho ditongo ou será que eu tenho hiato aqui? A manha que eu lhe passo, a manha que eu passo e que ela ajuda em questão de prova, né? Antigamente até era mais complexo a abordagem, hoje em dia é mais simplória a abordagem. Em questão de prova atual, porque a gente tem que pensar em questão de prova atual, né? São vários fatores uma prova de concurso. É o conteúdo, é saber o tipo de questão da banca e é saber a atualidade da questão, porque tem questões que são mais trabalhadas, mas isso era uma coisa de 15 anos atrás, né? Que aquela abordagem de questão é uma abordagem que não é mais atual, então tem que ter cuidado disso. No tipo de questão atual, no momento que o elemento termina por dois elementos vocálicos e a gente quer saber se é ditongo ou se é hiato, o que a gente pode fazer? Ver onde é que está a sílaba tônica. Sílaba tônica na anterior tem ditongo no final. Tônica na anterior tem ditongo no final. Tônica na anterior tem ditongo no final. Então a palavra famílias, ela não é uma proparoxítona, ela é uma paroxítona, porque eu vou ter aqui, ó, um ditongo
Ó, eu vou ter aqui um ditongo, então não separa, porque ditongo não separa. Então eu tenho aqui uma paroxítona e não uma proparoxítona, como a afirmação me oferece. Portanto, não são todas proparoxítonas. Política e histórico são acentuados porque são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas, mas a palavra família é uma paroxítona terminada em ditongo e, portanto, é acentuada. Sim. E a quarta afirmação. Os vocábulos guerra e milhares apresentam mais letras do que fonemas. O que faz com que uma palavra apresente mais letras do que fonemas? Dígrafo. Então, para que uma palavra apresente mais letras do que fonemas, nós temos a possibilidade do dígrafo e nós temos a possibilidade do H sozinho. No meu nome, por exemplo, Arali. Arali é uma palavra que tem mais letras do que fonemas, porque o H é mudo. Então, é uma outra possibilidade. Então, dígrafo ou um H mudo, né? Que o H é mudo em português. Então, dígrafo ou H, para que eu tenha mais letras do que fonemas. Lembra que o dígrafo ele pode ser um dígrafo consonantal, um dígrafo vocálico, e no dígrafo consonantal ele pode ser separável ou inseparável. Se nós pegarmos a palavra guerra, o que vai acontecer? Ó, G-U, 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 G-U. Eu não falo guerra, eu falo guerra, guerra. Esse U não é pronunciado. Se esse U não é pronunciado, eu tenho aqui a ocorrência de um dígrafo, porque esse U não é pronunciado. Aqui, no caso, um dígrafo inseparável, porque na hora da separação silábica ficará na mesma sílaba. Então, não esquece que GU, QU, quando o U não for pronunciado, eu tenho a ocorrência de dígrafo. Mas tenha cuidado também com o detalhe, porque esse U pode ser pronunciado, e aí não há dígrafo. Em água, por exemplo. Eu não falo, eu vou ali tomar uma água, é água, água. O U é pronunciado, aí eu não tenho dígrafo. Eu vou ter um ditongo. Então, muito cuidado. GU e QU tem dígrafo se o U não for pronunciado. 2 R's é dígrafo consonantal, né? Separável, porque na hora da separação silábica ficam em sílabas separadas. Então, eu tenho aqui, ó, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu vou ter quantos fonemas? Ó, juntou, contou um só. 1, 2. Juntou, contou um só. 3 e 4. Porque eu tenho 2 dígrafos. Em milhares a mesma coisa, eu tenho dígrafo, a turminha do H, LH, NH, né, CH, CH, LH, NH. Então, nós temos ali, ó, LH, nós temos um dígrafo. Então, eu tenho mais letras do que fonemas. Então, para que eu tenha mais letras do que fonemas, eu tenho que ter dígrafo, né, seja ele vocálico, seja ele consonantal, seja ele separável ou inseparável, ou o H, porque o H é mudo. Vou contar como letra, mas não posso contar como fonema. Então, por isso, a alternativa correta, alternativa C. E as afirmações corretas aqui são 1 e 4. Próxima questão, questão de formação de palavras. As palavras desemprego, subemprego e desempregados têm o mesmo radical. Tem o mesmo radical, radical é aquela parte da palavra que não muda, né? A palavra que tu vai mexendo, vai brincando, ó. Desemprego, emprego, desempregado, até ali, até o G vai ser o radical, porque não vai mudar. E aí, as duas primeiras são formadas por, ó, emprego, desemprego, emprego, subemprego. No momento que eu acrescento algo antes, eu estou acrescentando um prefixo, então eu tenho uma derivação prefixal. Se eu acrescento depois do radical, eu estou acrescentando um sufixo, aí eu tenho uma derivação sufixal. É importante lembrar que quando nós falamos em derivação, nós temos apenas um radical. E aí essa derivação pode ser prefixal, quando há o acréscimo de prefixo, sufixal, quando há o acréscimo de sufixo, prefixal, sufixal, quando há o acréscimo dos dois, né? E um não depende do outro. Então, quando eu falo feliz, eu posso acrescentar in e o mente formar infelizmente, e um não depende do outro, porque se eu retirar um deles, a palavra continua existindo. Temos a parasintética, que é onde nós acrescentamos prefixo e sufixo, só que eu não posso retirar um deles. Então, por exemplo, eu tenho louco e coloquei em e ecer, formei enlouquecer. Se eu retirar o ecer, fica louco, né? Então, perde o sentido. E nós temos também a derivação. Então, ó, prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética. Temos a derivação regressiva ou deverbal, que é quando o substantivo sai do verbo, e eu sei que o substantivo saiu do verbo, porque o substantivo dá a ideia de ação. Então, por exemplo, atacar é o verbo, aí eu tenho correlacionado
o substantivo ataque, que também me dá uma ideia de ação. Então, ele saiu do verbo, né? Ele é regressivo, ele é deverbal. E a imprópria, que é quando eu uso a palavra de uma maneira que não lhe é própria, que não lhe é peculiar. Ocorre muito derivação imprópria quando eu estou substantivando palavras através do uso de artigos. Então, no momento que eu pego e falo assim, amar, amar é verbo. Ou amar é uma derivação imprópria, porque eu coloquei o artigo antes do verbo e transformei ele em substantivo. Então, não esqueça que derivação eu tenho apenas um radical e na composição eu tenho mais de um radical. Isso é fundamental, né, para a sua prova de concurso na Fundatec. Então, na composição eu tenho mais de um radical e aí eu vou formar palavras, né, juntando radicais. E na composição eu posso ter justaposição e posso ter aglutinação. Justaposição é quando eu junto radicais e é justo para os dois, porque ninguém perde nada. Então, eu pego gira, sol, juntei, formei girassol. Ninguém perdeu nada. Ainda ganhou um S por questão de som. E também eu tenho a aglutinação, que é quando eu junto radicais e alguém perde alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pegar em boa hora, juntei e virou embora. Palavra que denota afastamento. Então, cuide com tudo isso para a banca, esses conceitos, né, que eu pontuei aqui, e cuide também para palavras que possam enganá-los, no sentido de, é uma derivação prefixal, uma derivação sufixal. Cuide a nomenclatura, certo? Então, no momento que eu acrescento só o prefixo, eu tenho nas duas primeiras uma derivação prefixal. Já aqui, aqui eu tenho uma prefixal, uma prefixação e sufixação. Então, prefixal, sufixal. Por quê? Porque eu acrescento prefixo e sufixo. Opa, vem aqui. Acrescento prefixo e sufixo, né? E um não depende do outro, porque existe empregado, tá? Com pequenas alterações, e existe desemprego. Então, um não depende do outro. Então, para essa questão, justamente eu tenho alternativa A, porque eu tenho uma prefixação nas duas primeiras, e uma derivação prefixal sufixal, certo? Bom, questão de número 6, tá? Questão de número 6 fala assim. Para responder a questão, considere o seguinte fragmento retirado do texto. Aí uma lacuna ali para ser preenchida lá no texto, né? Que pode ter crase ou não, que é uma questão que vem depois. A partir das cinzas da Guerra Civil, o sindicalismo americano se reuniu para pleitear um dia de 8 horas. Muito bem. Considere as seguintes afirmativas sobre o período dado. Alternativa correta e as 3 afirmações estão corretas. Vamos ver. Fala assim, primeira afirmação. Trata-se de um período composto. O que é um período simples? Um único verbo. O que é um período composto? Mais de um verbo. Então, quando eu tenho dentro do mesmo período, quando eu tenho dentro dessa frase que foi destacada, porque período a gente pensa assim, ó, o que é o período? Para que eu tenha período tem que ter sentido e eu tenho que ter verbo, tá? Esse é o conceito, ou seja, eu tenho que ter sentido, eu tenho que ter frase. Eu tenho que ter verbo, eu tenho que ter oração. Para simplificar, tá? Como é que eu conceituo o período? Da letra maiúscula até o ponto. Então, no momento que eu venho aqui, e eu venho aqui que eu tenho uma letra maiúscula, aqui, letra maiúscula, eu vou até esse ponto aqui, eu tenho um período. Então, período da letra maiúscula até o ponto, letra maiúscula até o ponto, letra maiúscula até o ponto. Então, é o meu período. Para que esse período seja composto, tem que ter mais de um verbo. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Reuniu, tá? E pleitear. Tá aqui. Então, eu tenho mais de um verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. Então, o sindicalismo americano se reuniu para pleitear. Então, período composto. Trata-se de um período composto por subordinação. Bom, quando eu falo em oração subordinada, eu tenho oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Na oração subordinada adverbial, eu tenho que ter uma conjunção subordinativa, porque as orações subordinadas adverbiais, elas são iniciadas, elas são introduzidas por uma conjunção subordinativa. Se eu pegar esse elemento sublinhado aqui, tem o para. O para é uma conjunção subordinativa de finalidade. Então, se eu tenho uma conjunção subordinativa, eu tenho uma oração subordinada. No momento que eu tenho conjunção subordinativa, eu tenho oração subordinada.
Aí, claro que ela está reduzida de infinitivo, né? Porque o verbo não está conjugado. Para pleitear, então aqui, ó, oração subordinada. Composto porque tem mais de um verbo, né? E eu tenho subordinação porque eu tenho conjunção subordinativa, então eu tenho oração subordinada. A segunda afirmação: há duas orações no período. Sim, verbo e verbo. E o trecho sublinhado indica a finalidade. Sim, para pleitear. Fique atento que esse a partir das cinzas da Guerra Civil é um adjunto adverbial de tempo. É quando? É a partir das cinzas da Guerra Civil. Então, ali eu tenho um adjunto adverbial de tempo, certo? Então, por esse motivo, as três afirmações estão corretas. Vejamos a próxima questão. Questão de número 7. E aí, a questão de número 7 é justamente uma questão de crase. Eu vou pegar aqui que fica mais fácil de me localizar. Uma questão de crase, né? Questão 7, questão de crase. E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, em que parágrafo tá cada uma e destaquei lá para que a gente possa voltar, certo? Então vamos lá. Aqui. A primeira lacuna, tá? É justamente esse a partir das cinzas da Guerra Civil, que é um adjunto adverbial de tempo. O partir é verbo. Se o partir é verbo, gente, antes de verbo eu não tenho crase. Por que antes de verbo eu não tenho crase? Porque antes de verbo ele não admite o artigo feminino. O único artigo que o verbo admite é o artigo masculino para substantivá-lo. Então, se verbo não admite o artigo feminino, nunca antes de verbo eu vou ter crase, porque não vai ter a fusão do a preposição com a artigo. Então, esse a que aparece antes do verbo é somente o a preposição. Por isso, nós não temos crase aqui, ó. Muito cuidado que a Fundatec adora deixar lacuna antes de verbo, certo? Então, lembra uma coisa, esse a partir é sempre escrito separado. Uma vez me perguntaram, quando é que eu escrevo a partir junto, quando é que eu escrevo separado? É sempre separado, porque não existe a partir, existe a partir. O verbo é partir, partindo de tal valor, partindo de tal situação. Então, é sempre separado. E é sempre sem crase, porque partir é verbo, e antes de verbo não há o encontro do a com a. Se não há o encontro do a com a, não há crase, não há a fusão. Então, essa primeira lacuna aqui, justamente, é sem crase. Aí, cadê a nossa segunda lacuna? A segunda lacuna é essa aqui, fui conferir nas minhas anotações. Estão à procura. Então, estar à procura. O que eu vou ter aqui? Uma locução feminina. Estar como? À procura. No momento que eu tenho uma locução feminina iniciada por a, esse a é obrigatoriamente craseado. Justamente para diferenciar, para demarcar que eu tenho ali uma locução. Como, por exemplo, à procura, vendo à vista, né? Ando pela vida à toa, dobre à direita, temos aula à noite. São locuções e essas locuções devem ser obrigatoriamente craseadas. Então, locução adverbial feminina iniciada por a, obrigatoriamente tem que ter a crase. E o terceiro espaço é esse espaço aqui, ó. E olha a pista, né, que a questão dá. Entregue a subordinação, tá com crase. Se é entregue a subordinação, é entregue a subordinação e entregue às necessidades dos outros. Então, justamente, se entrega a necessidade. Aí ocorre o encontro do a preposição com a artigo, né? Ocorre o encontro, se ocorre o encontro, ocorre a fusão. Então, esse terceiro espaço, nós temos justamente aqui a crase. E por esse motivo, isso vai fechar aqui, ó. Não tem crase porque é a partir, tem crase porque é a locução e tem crase porque quem está entregue a alguma coisa. Então, está entregue às necessidades. Então, nós temos a crase. Questão de número 8, questão de sinonímia, né? Aquela questão de sinonímia é tal palavra pode ser trocada por tal palavra tem o mesmo significado de tal palavra. Então, é uma questão de sinonímia. E aí, foi retirado o texto, pleitear e demanda. Justamente a alternativa E, reivindicar e necessidade. Que a gente está pleiteando algo, a gente está solicitando, a gente está reivindicando algo, está querendo algo, né? Está pedindo por esse algo. E quando nós temos uma demanda, ou a sociedade tem uma demanda, ela tem uma necessidade de algo.
Então, o sentido aqui de pleitear, de reivindicar, de solicitar, de pedir e de demanda, de necessidade, de algo que é preciso. Questão de número 9. A questão de número 9 é justamente uma questão que traz concordância e a Fundatec adora. Alterando tal palavra, quantas outras alterariam? Bom, o que eu peço a vocês que vocês tenham cuidado com esse tipo de questão? Nesse tipo de questão, tem duas coisas fundamentais, tá? Então, eles vão alterar um substantivo. Pesquisa é um substantivo. Eles vão alterar um substantivo. Vou pegar um lápis aqui para mostrar o que você tem que cuidar. Você tem que cuidar, fazer assim, um pouquinho. Tá? Eles vão alterar um substantivo. Esse aqui vai ser o nosso substantivo. No momento que eles alteram o substantivo, eu preciso olhar, né, para cá, para ver, né? O para cá significa aqui, eu vou apontar ali, ó. Olhar para cá, tá? Para ver quem é que está acompanhando o substantivo. E esse para cá significa cuidar o numeral, o adjetivo, o pronome e o artigo. Então, mexeu no substantivo, cuida a napa. Numeral, adjetivo, pronome, artigo. Numeral, adjetivo, pronome e artigo. Numeral, adjetivo, pronome e artigo. Ok. Esse é o primeiro cuidado que tem na questão. Segundo cuidado, mexeu no substantivo, tá? Que é a caneta vermelha. Que loucura, gente, né? Não tem um quadro, a gente faz assim. Mexeu no substantivo, você olha pra cá, pra procurar quem? O verbo. Então, ó, mexeu no substantivo, verifica a napa. Mexeu no substantivo, verifica o verbo. Então, no momento que eu troco pesquisa, eu tenho que vir pra cá e cuidar toda a napa. Numeral, adjetivo, pronome, artigo, numeral, adjetivo, pronome e artigo. E no momento que eu mexo no substantivo, eu tenho que vir pra cá e cuidar o verbo. Por quê? A pesquisa ainda sugere. Que é que sugere a pesquisa? A pesquisa é o sujeito desse verbo. Então, no momento que eu mexi no sujeito, eu vou ter que mexer no verbo. Então, peguei aqui a frase, ó, alterei o substantivo, olhei para cá para cuidar a napa e olhei para cá para cuidar o verbo, tá? Isso é fundamental, é isso que você tem que fazer na hora da questão de prova. Então, eu tenho que cuidar todo mundo que acompanha aquele substantivo que foi alterado e eu tenho que cuidar o verbo, porque o verbo tem que concordar com o seu sujeito. Então, se aquele substantivo alterado, e será o sujeito de um verbo, aquele verbo tem que concordar. Então, no momento que eu digo assim, ó, olha a questão. Se a palavra pesquisa fosse flexionada no plural, pesquisas, quantas outras palavras precisariam ter grafia modificada para garantir a correta concordância verbo nominal? Então, tem que ter concordância verbo nominal. Concordar nome, napa, concordar verbo com o seu sujeito. Então, a pesquisa, altera aqui, as pesquisas. As pesquisas ainda sugerem. São os dois elementos que estão relacionados diretamente com o substantivo. Aí sugere o quê? Sugerem isso, né? Que trabalhar muitas horas aumenta o risco de beber excessivamente, fato que gera também um custo econômico, mais de 5 bilhões de libras por ano. Porque a partir daquele sugere, a partir do que, eu deixei de ter relação com a pesquisa. A minha relação com a pesquisa é só ali. Então, sugere isso. Deixou de ter relação diretamente com a palavra pesquisa. Antigamente, quando nós tínhamos uma questão de concordância verbo nominal, caíam aquelas regras mais detalhistas, aquelas regras assim, né, detalhezinhos, cheio de regra aqui, aquela regra que muito pouco usada. Hoje em dia, as questões de prova, elas estão trabalhando com a questão de concordância nominal com a coisa mais simples que há, que é pegar um substantivo, saber quem é que se relaciona com ele e que no momento que eu altero ele, eu vou alterar o numeral, o adjetivo, o pronome e o artigo, e no momento que eu altero o substantivo, se esse substantivo for o sujeito do verbo, eu vou alterar o verbo também. Porque a regra básica de concordância verbal é: se tem sujeito, concorda com o sujeito, se tem sujeito, concorda com o sujeito. Então, por esse motivo, só duas palavras alteram, porque são só duas palavras que estão diretamente relacionadas com pesquisa. Certo? Fechou, então? Bom, a questão de número 10. A questão de número 10 é uma questão já mais sintática, né? Eu até coloquei aqui o quarto parágrafo ali para te mostrar onde é que estava. Analisa assertivas a seguir, assinalando se corretas e se incorretas, sobre a relação entre sujeito e verbo. Sintaxe tem aparecido em prova.
E a questão que mais tem aparecido em prova de sintaxe é justamente essa que foi selecionada aqui. Reconhecer quem é sujeito de quem. Pegar o verbo e saber reconhecer se aquele elemento é o seu sujeito ou não, tá? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Primeiro, é o tem, tá no quarto parágrafo, então vamos voltar lá. O tem, a proposta que eles me fizeram é que o tem, o sujeito entre ele, o sujeito do tem será horas de trabalho. Então, o verbo é tem e o seu sujeito será horas de trabalho. Então, vamos lá, quarto parágrafo. Tá, aqui. Funcionários alemães e holandeses, por exemplo, têm menos horas de trabalho. Quem é que tem? Funcionários alemães e holandeses. Então, esse é o sujeito do verbo ter, né? E o ter justamente está com esse acento circunflexo porque está no plural. Lembra que aqui nós temos um acento diferencial, o acento diferencial do verbo ter. O verbo ter no singular não tem acento e o verbo ter no plural tem acento circunflexo, né? Então, ele tem sem acento, eles têm com acento. Horas de trabalho é o que eles têm. Então, menos horas de trabalho é objeto direto, não é sujeito. E o jogo da questão normalmente é esse, ó. Pega o objeto direto e tenta te enganar que é sujeito. Ou então, pega, né, o sujeito e tenta te enganar que é objeto direto. Então, cuidado com esse jogo aí na banca Fundatec que ela gosta bastante. Então, ali o meu sujeito não é horas de trabalho. Aí a segunda afirmação fala assim: existisse, tá? E aí, como sujeito, uma única política. Então, nós voltamos lá, diz assim, ó, bem no início do texto. Ó, imagine que existisse uma única política. Imagine que existisse o quê? Uma única política. Então, essa uma única política, sim, é sujeito do verbo existisse. O sujeito pode estar posposto? Sim, gente. O sujeito é livre para ir e vir no território frasal. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar antes, ele pode estar depois, ele pode estar anteposto, ele pode estar posposto. Então, ele pode estar. E cuidado que em questão de prova na Fundatec, normalmente tem alguma questão com o sujeito posposto. Porque verbos como, por exemplo, ocorrer, verbo faltar, verbo sobrar, verbo acontecer, verbo chegar, verbo existir. É muito comum que o sujeito esteja posposto, né? Então, existem motivos, aconteceram problemas, chegaram os convidados, nós temos, sobram, né? 1000 motivos, faltam 2 dias. Então, são verbos que normalmente nós temos no sujeito posposto, sim, tá? Então, muito cuidado que isso é frequente em questão de prova. Terceira afirmação. Vamos a ela. Opa, passei. Vamos a ela. Bom, e milhões te ofereceram como sujeito do verbo haver. O verbo haver tem que ter bastante cuidado que o verbo haver com o valor de existir, né? Ou então com o valor de tempo transcorrido, ele é impessoal. O que significa isso? Que ele não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele tem que ser usado no singular. Então, não poderia dizer 1 milhões, tem que ser milhões. Se eu sei que ele não tem sujeito, jamais milhões seria sujeito. Por quê? Porque eu tenho um verbo impessoal, um verbo que não admite sujeito. Então, logicamente, que o verbo aqui haver com o valor de existir é impessoal, ele não tem sujeito, então milhões não poderia ser sujeito. Nem milhões, nem qualquer outra palavra do entorno, porque ele é um verbo que tem valor impessoal. Aí voltamos aqui. Permanece o trabalho familiar, tá? E aí me dá como trabalho familiar, vamos lá no texto. Vamos lá no texto. Então, eu deixei marcado aqui. Ó, tá aqui. Trabalho familiar, o qual ainda permanece definido por atitudes sexistas. Quem é que permanece? O trabalho familiar. Então, aqui tá o meu sujeito, tá? Tá concordando com o meu sujeito. Então, fazendo sempre a pergunta, o que é que, quem é que, e na hora de perguntar pelo sujeito, a gente sempre pergunta com o verbo na terceira pessoa do singular. Lembrando também que se o verbo estiver acompanhado, por exemplo, de um se, eu pergunto com o se. Se o verbo estiver acompanhado de um não, eu pergunto com não. Então, vende-se carro, que é que se vende carro. Vende-se carro, que é que se vende carro. Alugam-se apartamentos, o que é que se aluga apartamentos.
tá? Então, na hora de perguntar, eu sempre pergunto com você, isso é importante lembrar. E então, chegamos ao final do nosso simulado, espero que vocês tenham ido muito bem, espero que vocês tenham entendido todas as explicações. E fiquem com todas as dicas para vocês, que são dicas baseadas na Fundatec, baseadas na prova que vocês farão, né? Então, cuidado com essas dicas que eu fiz durante os comentários, assim, porque são dicas importantes, assim, o que é o mimoso, onde é que vai o olhar da banca, o que a banca quer de vocês, o que a banca pode usar para tentar enganá-los, certo? Gente, então, beijo, tchau!